Olá, galera. Começamos nossa segunda aula, né, do nosso curso aqui de filosofia. Nossa primeira aula foi sobre mitologia e o nascimento da filosofia. Nós vamos caminhar pela filosofia antiga, ao nascimento da filosofia para o desenvolvimento dos filósofos, né? As suas ideias, o seu pensamento, como e de que forma foi influenciado aquele espaço, né? Aquela história, o conjunto político, econômico, etc. Primeiramente, queria relembrar algumas questões. Sabemos que a filosofia ela nasceu, né, de uma ruptura mitológica, porque não queriam mais conhecer o mundo da forma divina, mitológica, como se conheciam. Queriam conhecer o mundo de forma racional, de forma mais antropocêntrica, como se diz. E aí aconteceu que nessa época foi criado então os sofistas, né? Anteriormente aos sofistas tinha a pré-socrática, os filósofos naturalistas que encontravam na natureza princípios universais que tentava de alguma forma desembocar na origem do universo. Mas só que perceba que a partir dessa ideia, né, a partir desse conhecimento sobre o arqué, ou seja, do princípio universal do mundo, as pessoas elas já estavam cansadas. Na verdade, o conhecimento sobre a origem do universo era indeterminado a partir das suas concepções, a partir dos seus pensamentos. Era uma coisa assim que era sem fim o diálogo sobre como se originou o universo, porque na verdade, por provas empíricas, de fato não existia naquela época. Então, não tinha sustentabilidade teórica, de fato, né? Não tinha comprovação científica, de fato, de como a origem do universo foi assim surgida. Então, os sofistas, eles trouxeram essa realidade. Eles trouxeram essa realidade antropocêntrica, né? Trouxeram essa realidade, a discussão mais pro lado do homem, das coisas que podemos conhecer. Então, os sofistas, ele é um termo, né? A palavra sofista é um termo que significa sapiente ou perito do saber. Essa palavra é derivada da palavra sophos, né? E é um termo que em grego significa o sábio, né? Como aqui o próprio nome diz, sapiente, o sábio. Mas só que os filósofos, né, em contraste com os sofistas, tinham uma diferença muito clara, porque os sofistas eles tinham uma habilidade de argumentar, uma habilidade retórica que nós vamos ver aqui no decorrer do slide, é uma constatação de poder dialogar com a pessoa, embora não tivesse verdade, ou melhor dizendo, dialogar com a pessoa que não necessariamente precise ter bases verídicas. Nós vamos ver e ao longo do processo a gente vai entender melhor. Sócrates, que era um ferrenho antagonista aos sofistas, era um dos maiores adversários dos sofistas, porque, na verdade, o conceito, o diálogo que os sofistas davam era muito aparente. Era, digamos assim, era inválido, embora fosse muito lógico, como diz aqui o slide. Os sofistas, ele tentava persuadir o seu interlocutor através das palavras difíceis, através daquilo que, na verdade, não transpassava aquela verdade absoluta. Era basicamente um diálogo que conversava a partir dele mesmo. Sócrates, então, falava que aquilo não tinha sustentação, não era preocupado com a verdade absoluta de fato, era mais um jargão político que colocava palavras difíceis que não sabíamos de fato o que era. E esses sofistas, eles tinham uma realidade que na época era muito diferente, que era a finalidade lucrativa, ou seja, eles davam o conhecimento, eles ensinavam os jovens, as pessoas, mas em troca desse conhecimento, as pessoas davam dinheiro a eles. Isso na época era uma coisa absolutamente repreensível, totalmente imoral, porque o conhecimento, na verdade, deveria ser de graça, né? O que para nós é uma realidade totalmente diferente. Porque se nós que somos professores não vendemos o nosso conhecimento, provavelmente iremos à falência, né? Mas os sofistas naquela época vendiam conhecimento e para aquela época era um absurdo total. Eles tinham uma inconsistência teorética, né? Porque a teorética ela era uma espécie de conhecimento contemplativo. Vocês podem até colocar aqui
Na verdade, inclusive, eu vou colocar teorética, porque teorética significa contemplativa. Contemplativa no sentido de que ficava apenas na teoria, por isso que faz a alusão à contemplação. Era a espécie de conhecimento da época, né? Não tinham observações de fato, não tinha instrumentos, não tinha uma técnica que pudesse transpassar o conhecimento através da realidade, através da natureza. Então as coisas eram puramente contemplativas. Eu via a realidade tal como ela era, a natureza, eu via as pessoas, o ethos, né? A polis, eu via a relação do homem com outro homem, com suas profissões e suas funções, e eu designava um conjunto estabelecido para essas funções ou para essa realidade, enfim. Então, para eu conhecer a realidade, basicamente era eu observar essa realidade. Era basicamente esse o procedimento antigo da filosofia, era o modo contemplativo, o modo teorético. E eles tinham uma inconsistência teórica muito grande, né? Porque eles não observavam a realidade. Eles não observavam a realidade tal como ela era. Né? Por isso que ficavam nesse processo. Era inconsistente, era inválido, muitas vezes até errôneo. Né? Os sofistas provocaram a autêntica revolução espiritual, a reflexão filosófica da physis e do cosmo ao homem. Physis significa natureza, certo? E cosmos significa a ordem. Ou seja, os sofistas, que são sucessores aos filósofos da natureza, que no caso pré-socrática, eles trouxeram essa realidade humana para o diálogo, né? Porque os pré-socráticos, os filósofos da natureza, eles tinham uma realidade transcendental ao universo. Ou seja, eles tentavam pegar uma realidade que não era humana, era da natureza, para tentar significar o universo inteiro, entende? Então, por isso que é uma revolução espiritual, porque os filósofos da natureza, eles tentavam encontrar métodos e formas, princípios originários dessa realidade, e isso era justificado como uma espiritualidade que estava na natureza. Os sofistas, eles tiraram essa base teórica, divina, espiritual, metafísica, transcendental, da discussão e trouxeram essa discussão puramente para o plano teórico, para o plano aqui prático da realidade humana, antropocêntrica, realista, certo? Centralizou interesses da ética, política, retórica, arte, língua, religião, educação, trouxeram todos esses temas para a nossa realidade. Então, aqui é uma frase que eu tirei de um livro que diz que os sofistas eles foram muito importantes para a história da filosofia, né? São um fenômeno tão necessário como Sócrates e Platão. Mas ainda assim, estes totalmente são impensáveis, ou seja, a história da filosofia, muitos filósofos acreditam que eles não são tão importantes, mas na verdade sim foram, porque sem esses sofistas eles não tinham como entender a origem da filosofia. Aqui, quando a gente fala sobre filosofia de modo geral, a gente tende sempre, pelo menos os professores, tende sempre a dizer o seguinte, que filosofia é o seguinte, filo mais sofia. O que significa? Filo é amigo, vamos colocar amor, certo? E sofia significa sabedoria, tá? Então, o filósofo, né, aqui pela etimologia da palavra grega, originário, o filósofo é a pessoa que ama a sabedoria. Como eu havia falado para vocês, os sofistas, eles eram os sábios, né? Ora, qual é a diferença óbvia entre filósofos e sofistas? Pela etimologia da palavra, significa que os sofistas, eles não têm amor pela sabedoria, eles só têm a sabedoria. Quando você apenas a sabedoria, você passa por cima de todos os princípios morais para se conseguir a sabedoria. Vocês estão me entendendo? Essa é a diferença clássica entre os sofistas e os filósofos. Porque os filósofos, eles amam a sabedoria e, portanto, eles têm princípios e valores, elencam essa sabedoria. Os sofistas não. Eles são sábios, no entanto, para se adquirir essa sabedoria, eles passam por cima de algumas questões, que não necessariamente sejam criminosos, mas que são
a partir de princípios imorais, pelo menos para aquela época. Uma dessas formas, como eu já havia falado para vocês no slide anterior, é cobrar o conhecimento, é você enganar a pessoa através da articulação das ideias que não necessariamente têm um valor com a verdade. Então era basicamente isso. Em resumo, os sofistas eles eram sábios que tinha uma arte da oratória, né? O que é a arte da oratória? Você saber como falar com a pessoa de maneira manipulável, muitas das vezes, de maneira que convença de fato a pessoa daquilo que você quer falar. Então, não necessariamente tenha preocupação com a verdade. Então, se eu não tenho preocupação da verdade, eu posso relativizar qualquer tipo de coisa para vencer debates políticos, para convencer algumas pessoas daquilo que eu quero. Então era basicamente, o sofista ele usava o conhecimento por fins puramente utilitários e práticos. Resumindo a história. E aqui temos os sofistas mais principais, é claro que teve outros, né? Posterior a esses dois, temos o Pródico, sucessor ao Pródigo temos os filósofos naturalistas, que era o Trasímaco, etc. Mas só que a nível de Enem é interessante a gente entender esses dois, né? Vou colocar algumas frases de ambos, mas para a gente entender melhor, eu vou dizer aqui, basicamente, vou tentar resumir a ideia deles. O homem é a medida de todas as coisas, das que são por aquilo que são e das que não são por aquilo que não são. Isso significa o quê? Que o homem ele é a base para poder conhecer todas as coisas, inclusive as coisas erradas. Isso quer dizer o quê? Que o homem ele é a medida de todas as coisas do mundo. Ou seja, a métrica para conseguir medir o mundo de acordo com aquilo que eu quero é o homem. É a partir do conhecimento do homem que eu vou entender essa realidade, certo? Então, perceba, se eu coloco numa realidade que o homem ele é a medida para se conhecer todas as coisas, eu posso conhecer inclusive coisas boas e ruins. Eu posso conhecer coisas boas e inclusive coisas ruins, certo? Como cada uma das coisas parece a mim, tais são para mim, como as tais são para ti. Ou seja, se você está sentindo frio, vamos colocar como exemplo, se você está sentindo frio, então significa que o estado que você se encontra é de frio, que não necessariamente significa para mim. Então eu rebaixo a discussão a nível tão relativo, ao nível tão puramente sensível, que eu não consigo estabelecer nenhuma verdade absoluta sobre aquilo. Eu não consigo estabelecer um fundamento palpável para aquilo. Porque, na verdade, o conhecimento ele pode ser visto de várias maneiras. Então, o Protágoras, ele inaugura no Ocidente a teoria relativista. Ele inaugura essa realidade relativista com base em analisar tanto coisas boas e coisas ruins. A partir desse relativismo, vimos aqui a antilogia. Essa é basicamente o conceito que ele inaugura. É basicamente o seguinte: do relativismo que ocorre a antilogia. O que é esse conceito, a antilogia? São dois raciocínios que se opõem entre si. Quando você se pergunta sobre o que é uma coisa, você ao mesmo tempo tem que falar o que é e ao mesmo tempo tem que falar o que não é. Porque, claro, não existe verdade absoluta sobre nada, né? Então, se eu tenho que defender uma coisa, ao mesmo tempo tenho que defender outra. Porque eu não consigo estabelecer fundamento sobre aquilo. Então, ao mesmo tempo eu tenho que discutir sobre vários pontos de vista. Você entende? Era essa basicamente o que entendia Protágoras. Gorgias, não muito diferente, ele inaugura o niilismo no Ocidente. O niilismo basicamente é o quê? É o nada, é a redução ao nada, né? É a não existência absoluta do ser. E era basicamente isso que ele achava. Era basicamente isso que ele tinha em mente. O ponto de vista, né, que ele coloca em sua, digamos assim, em seu pensamento, é a existência do nada. Isso é o niilismo. Uma das frases dele é que não existe o ser, ou seja, nada existe. Porque se você parar para pensar, o ser em essência, né, o que na verdade ele é, o que o ser humano é nesse sentido que ele está falando. Qual é a essência do ser humano? Quando você não tem a ideia
da origem do homem, fica difícil saber o que ele é. Fica difícil saber para onde ele vai. Você vê qualquer coisa em sua vida, você sabe basicamente a origem dessas coisas e para que elas servem. Quando você não tem finalidade prática nenhuma, a realidade nihilista fica infundável. Não tem nenhuma utilidade na existência o ser. A razão que se limita a iluminar fatos, circunstâncias, situação, etc. É a única coisa. Bom, se eu aniquilo o ser completamente, o que resta então? Resta basicamente o nada. Resta os fatos que nós podemos observar. Nesse terceiro tópico que Gorgias está falando, que a razão é unicamente prática e ela serve apenas para iluminar os fatos e as circunstâncias que nós vemos. A parede ela é feita de concreto e isso é um fato. A mesa é feita de plástico ou ela é feita de madeira. Isso é um fato. Não tem como um fato ser indiscutível. Acontece por simples e plenamente estar na realidade. Quando eu também, quando eu elimino a existência e reduzo tudo isso ao nada, eu também estou reduzindo as 5 funcionalidades do ser. Todas as sensações que comporta o ser humano. Audição, tato, paladar, visão. Então existe uma clara ruptura naquilo que é e naquilo que parece ser. Perceba que isso às vezes fica um pouco confuso, mas tudo isso é para delimitar que os sofistas eles estão reduzindo puramente tudo isso ao nada e ao relativo. Veja o quão confuso se torna para os filósofos objetificar a verdade. Então aqui no quarto tópico ele fala: ser e pensamento há uma ruptura. O que é o ser humano? O ser humano ele é dotado de vontades e desejos, pode... Ele comporta todas as 5 funcionalidades que abarca o ser humano. E aquilo que ele pensa não necessariamente tem a ver com aquilo que é dele. Ele pode pensar muito bem em quimeras, ele pode pensar muito bem em unicórnios, ele pode pensar muito bem em Pégasos, ele pode pensar muito bem em coisas que não existem, não necessariamente tem a ver com as coisas que ele já viu no fato da realidade. Então é a partir do niilismo, onde não existe o nada, que eu consigo convencer a pessoa daquilo que não existe. Veja o quão é necessário entender os sofistas. Se não existe nada em si mesmo, eu posso concluir que a possibilidade de compreender tudo está tudo ao meu alcance. Se existe o nada, se a existência do ser humano está colocado ao nada, eu posso construir tudo. Então, se existe uma ruptura entre ser e pensamento, existe uma ruptura entre aquilo que é e aquilo que pode ser. Há uma limitação e uma ilimitação. Porque o ser ele é limitado através das suas funcionalidades, limitado através da sua realidade, do seu corpo. Você pode encontrar uma série de limitações que o ser humano tem e uma série de ilimitações que o pensamento tem. Então, basicamente é isso. Não existe nada em si mesmo, muito contrariamente ao pensamento, que podemos elencar uma série de conjecturas, uma série de hipóteses que faz do pensamento uma série ilimitada de raciocínio. Então, de um lado temos aquilo que não existe, que é o ser, e aquilo que tudo existe, que é o pensamento. Se não há uma verdade absoluta de fato, tudo é falso. A palavra, então, adquire uma autonomia própria, praticamente ilimitada, pois ela não tem necessariamente uma ligação com os laços do ser. Então, por isso que ele cria uma retórica. A partir do niilismo, cria-se uma retórica ilimitada, com uma finalidade de persuadir, com a finalidade de convencer. Correto? É basicamente esse o pensamento de Gorgias. Então, veja que tanto o Protágoras como Gorgias não estabelece de fato uma verdade absoluta. Tudo é relativo, tudo é muito utilitário. Então, veja que, na verdade, os sofistas eles têm essa tendência de relativizar aquilo que é certo e o errado. Então, logo em seguida, temos aqui o Sócrates, É um fiel adversário dos sofistas. Ele contribuiu
vastamente pela cultura grega através dos seus pensamentos, não através da sua escrita, porque na verdade ele não escreveu nada. O que nós temos de realidade socrática, o que ele foi a partir dos seus discípulos, temos só apenas uma visão dos discípulos de Aristóteles. Sócrates ele tinha um método próprio para se chegar à razão, que era assim, através do diálogo, através da dialética. Ele, para se construir essa dialética, para se construir esse diálogo, ele se utilizava da ironia. De forma irônica, ele perguntava às pessoas aquilo que elas acham que saber. Por isso que os sofistas não gostavam. Porque, veja, você está explicando uma série de coisas, mas na verdade aquilo que você está explicando não necessariamente você sabe aquilo. Porque, claro, você aprendeu que na verdade eu falo todas essas palavras bonitas para poder manipular. E Sócrates perguntava no meio do diálogo, no meio da aula, para os sofistas, o que era aquilo que eles estavam falando. Então Sócrates perguntava de tal modo, de tal maneira, tão incisivamente sobre aquilo que eles falavam, ensinavam, que provocava uma certa antipatia pelas pessoas. Sócrates ele era, de maneira irônica, como aqui fala, tentava levar o conhecimento para a pessoa através, ou melhor, reconhecendo a sua própria ignorância, né? Então ele perguntava para as pessoas a fim de que as próprias pessoas reconheciam que não sabiam. Então ele fazia isso com uma forma de, obviamente, fazer com que as pessoas aprendam e fazer com que o diálogo fosse ali estabelecido, porque é só através do diálogo que crescemos intelectualmente. A verdade, ele acreditava numa verdade absoluta, não era que nem os sofistas, que tudo era muito relativo, o ser humano ele não existe de fato. Não, existe uma verdade absoluta e essa verdade precisa ser cumprida. Ou melhor, precisa ser conhecida. Então essa verdade ela é produzida através do diálogo, apenas pelo diálogo, né? Através do diálogo podemos saber o que é e o que não é, e a partir do que é, construir bases sólidas para o conhecimento. Sócrates, sendo filho de uma parteira, concebeu um conceito chamado maiêutica, que é basicamente dar luz a novas ideias. Sobre aquilo que não entendiam, sobre o conhecimento que não sabiam, eles tentavam formular, a partir de uma realidade exata, subjetiva, melhor dizendo, uma base fundamental para a verdade. Então, era a partir de uma ironia para reconhecer a sua própria ignorância, para dar luz a novas ideias, que era a maiêutica. E não só a natureza, o princípio que forma seus seres e passam a ser do interesse da filosofia, o homem, o comportamento, as suas ações, que também passa a ser objeto de sua discussão. Sócrates, ele pegava a mesma problemática dos sofistas, que era a educação, que era a política, que era a ética, etc, etc. Mas tentava fundamentar uma verdade absoluta sobre isso, por mais que fosse difícil de conceber. E por isso ele irritava algumas pessoas, mas por um lado também ele fez um movimento muito forte de pessoas com uma tentativa de fazer a mesma coisa que ele. Veja você que, na verdade, quando uma pessoa ela pergunta demais, ela vai criando uma antipatia pelo povo. E os jovens estavam basicamente fazendo isso, a mesma coisa que ele. Então ele estava sendo acusado de corromper a juventude por causa desse método socrático, esse método de ficar perguntando sempre todas as coisas. E, bom, ele, como eu falei no início, ele não escreveu nenhuma obra. O que nós sabemos são pensamentos dos seus discípulos, Platão, Aristóteles. Aqui temos umas frases socráticas, né, que para a gente entender melhor, ter mais base sobre quem é Sócrates. E aqui essas frases elas são elencadas, elas estão postas de forma que uma é efeito da outra, certo? Para a gente ter uma lógica necessária para poder entender isso aí. O sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância, como eu falei no slide anterior. Sócrates, ironicamente, perguntava sobre as pessoas o que era realmente aquilo que elas estavam falando. Então, basicamente, ele colocava a pergunta na pessoa através da sua própria pergunta. O que é melhor, através da explicação da própria pessoa. Então,
quando as pessoas perguntavam, né, vamos colocar a título de exemplo aqui, quando as pessoas falavam de amor, amor é, bom, é gostar da pessoa. Aí Sócrates ia a fundo, né? Mas o que é gostar da pessoa? Gostar da pessoa é estar perto. Estar perto da pessoa significa que eu gosto dela? Então, perceba você que a partir dessas perguntas vai criando uma certa antipatia e a pessoa fica sem bases para poder continuar se for muito profundamente no diálogo. Então, irritada, as pessoas perguntavam para ele o que era, né, o que era aquilo que ele estava falando. E aí ele, sabiamente ou astutamente, dependendo do ponto de vista, falava: não, eu só sei que nada sei. Eu nada sei da vida, porque eu não tenho certeza de nada da vida. Né? Quando as pessoas perguntavam para ele: tá, Sócrates, e tu? Tu sabe o que é isso? E ele, na verdade, não sabia. Ele falava: só sei que nada sei. E como é que eu posso ter alguma certeza na vida? Como é que eu posso ter alguma, digamos assim, uma experiência sobre o conhecimento da vida? O que era que ele falava? Ele falava que, na verdade, que tinha que se conhecer a si mesmo, né, para conhecer o mundo e os deuses. Então a pessoa tinha que se conhecer primeiro para poder conhecer a vida, para poder conhecer as pessoas. Porque só através de um autoconhecimento que as pessoas iriam entender o que na verdade elas eram. E, por consequência, aquilo que o mundo oferecia a elas. Então, em consequência, eu falava o seguinte: para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. Ou seja, é basicamente o exemplo da frase anterior. Para você conseguir realmente uma amizade verdadeira, é preciso desenvolver uma amizade dentro de nós daquela que a gente almeja, daquilo que a gente quer. Ou seja, dentro de mim mesmo eu já tenho que estar bem resolvido com o valor da amizade para primeiro ter uma amizade de fato. É que uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Sócrates, ele morreu tomando veneno porque estava sendo acusado de corromper a juventude. Ele também negava a existência dos deuses, porque na verdade ele não tinha certeza de fato do que aquilo era. E ele não teve receio nenhum de beber o veneno, de morrer, né? Então ele é o símbolo da filosofia pelo simples fato de morrer pelas suas ideias, de morrer por aquilo que acreditava, que era basicamente a verdade absoluta ou a vida após a morte, que era o que ele mais imaginava na sua velhice. É isso, gente. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Então, eu fico por aqui e até a próxima.